Bênção, glória a Deus, estamos juntos novamente aqui nessa quarta-feira, 5 de novembro de 2025. De novo, Deus foi generoso para conosco, né? Estamos aqui. Essa é uma noite que eu dormi muito bem, fazia tempo que eu não dormia 8 horas, dormi 8 horas direto, isso é muito bom. É, E vamos começar orando, nesse momento de oração. Estamos em família aqui, em igreja, corpo de Cristo. Isso é um privilégio enorme de nos reunirmos, irmãos. Como nós precisamos reconhecer isso? Vamos orar nesse momento. Deus, que privilégio é podermos estar diante da tua presença, o Senhor que é santo, que é puro, que é digno de toda honra, toda glória, porque todas as coisas vêm de ti, tudo é para ti, tudo é para a tua glória. O Senhor é o centro de todas as coisas, o Senhor é o dono do universo, o Senhor é o criador de todas as coisas e nós somos criaturas, nos tornamos amigos, nos tornamos filhos e nos sentimos muito honrados de nessa manhã termos a oportunidade de falarmos contigo, Pai. Nós aqui com tremor, temor diante de ti, dirigimos a palavra ao Senhor e, além de ser um general de guerra, também é um pai amoroso. Nós reconhecemos a nossa insignificância, Pai. Fomos feitos do pó, vamos voltar para o pó. Mas o Senhor nos amou primeiro e nos escolheu, nos chamou, e eis-nos aqui para te buscar humildemente, para reconhecer que dependemos do Senhor, que precisamos aprender até como orar. E nessa manhã nós clamamos pela tua graça, pelo teu favor. Fale aos nossos corações, Pai. Nós termos um dia sem a tua presença é um vazio, e um vazio que deixa uma terra árida em nossos corações, mas também é um vazio que não alimenta ninguém que está à nossa volta, e nós já aprendemos isso. Nós precisamos ser pão para os outros, vida para quem está à nossa volta. Por isso, desde já eu peço ao Senhor que encha os nossos corações dessas pessoas que estão aqui, que acordaram para vir te buscar, para ouvir um pouquinho da tua palavra, para fechar os olhos e orar, clamar ao Senhor. Enche os nossos corações essa manhã, Pai, para que nosso coração, sim, seja uma terra fértil e essa terra fértil produza frutos que alcancem aqueles que estejam à nossa volta, que os nossos corações transbordem do teu Espírito Santo e isso toque aos colegas de trabalho, aos colegas na escola, na faculdade, aos familiares com os quais nós vamos conviver nesse dia, a pessoas desconhecidas pelas quais nós vamos passar durante esse dia. Que nesses momentos uma palavra de esperança saia da nossa boca, uma palavra de vida, e que isso flua intencionalmente, mas que também esse fluir aconteça sem a nossa intenção, mas com uma ação do teu Espírito Santo, visitando aqueles com os quais nós vamos encontrar, através de um processo natural, de sermos teus filhos que andamos com o Senhor e que eles possam ver o Senhor em nós. Te agradecemos muito por essa manhã, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, pastor Ed. Glória a Deus. Estou aqui de volta, irmãos, depois de muito tempo aí viajando, né? Esse mês de outubro foi o mês, eu acho, que eu mais viajei na minha vida. E esse semestre também, né? Viajei, fiquei um tempo de férias nos Estados Unidos. Depois a gente ganhou uma viagem para Dubai, a minha empresa, para um evento grande que acontece em Dubai, o maior evento de tecnologia do mundo, 200 mil pessoas, chama GITEX. E aí foram 10 dias de viagem com o pessoal do Sebrae Minas, foi muito bom. Agora, mais recente, eu fui para São Paulo, a gente ganhou. Deus vai abençoando, né, irmãos? Assim,
Dinheiro a gente não tem direito, não, mas Deus vai dando, vai suprindo. Até falo sobre isso nessa manhã. E aí nós ganhamos um stand numa feira de inteligência artificial em São Paulo. Esse stand custava R$ 300.000. E nós ganhamos. E aí nós fomos para lá, eu levei toda a equipe, mais de 20 pessoas, umas 25 pessoas, e foi muito bom, foi bênção. Tempo de falar de Jesus com as pessoas, tempo de revelar Jesus às pessoas, tempo de trabalhar, né, de encontrar novos clientes. Então, sou muito grato a Deus pelo que ele tem feito. E aí, nesse momento, Saulo, eu gostaria que você orasse por um assunto que você entende bem. Nessa manhã, eu vou abordar a história do jovem rico que encontra com Jesus, relatada lá em Marcos. E esse jovem rico, enfim, ele chegou com um coração sincero, né, de querendo entrar no reino, andar com Jesus, mas ele foi pego de surpresa, né? E esse ser pego de surpresa acontece muito com empresários, com empreendedores, Saulo, e é o desafio de entregar tudo nas mãos do Senhor. É o desafio de reconhecer que a verdadeira riqueza está em Jesus. E, irmãos, eu falo com propriedade, né? Porque a gente que trabalha tentando encontrar um cliente todo dia, vender um pouco mais para cobrir os custos, para pagar os salários, para pagar as contas, né? A gente acaba movimentando dinheiro ali o tempo todo e lutando aqui e dali, e a gente acaba acreditando que é a gente que faz, e muitos, mas muitos, acabam acreditando que isso é um fim em si mesmo. Trabalhar para conquistar dinheiro para usufruir da vida, né? Comer, comprar bens e coisas, e etc. Então, Saulo, ore nesse momento para que a gente entenda os empreendedores, empresários da nossa comunidade. Vídeo, Salviano está aqui também, outros estão aqui, Lenas e Marcinho. É, que a gente entenda, mas que outros também que não fazem parte da nossa comunidade, empreendedores, entendam que a verdadeira riqueza está em seguir Jesus, o que aquele jovem rico não deu conta. Bem, Sim, Éder. Senhor, obrigado, Pai. Obrigado mais amanhã, nascendo, sol lindo, mais um dia que o Senhor nos levanta da cama. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é maravilhoso. Obrigado, Senhor, por esse tempo aqui junto com meus irmãos. Obrigado, Senhor, por cada um de nós que estamos aqui hoje. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos dá essa resiliência, essa constância, Senhor. Essa sabedoria, Senhor, de buscar a Tua palavra, porque nós sabemos e nós aprendemos em Provérbios, em Eclesiastes, que a sabedoria vem do Senhor, é da Tua palavra, Senhor. Mas, Senhor, muitas vezes somos falhos, Senhor, no nosso dia a dia, conforme o Éder falou, e é uma coisa que eu sinto e me pego muitas vezes pedindo perdão para o Senhor, porque o dia a dia muitas vezes nos envolve com as coisas desse mundo. Senhor, e a gente ouve todos os dias, todos os tempos, sempre, ontem à noite mesmo, naquela visita, o Senhor falou: para que correr? Para que correr? Para que ser intenso nas coisas demais e me deixar de largo? Senhor, nos ajude. Ajude a cada um de nós. Até o aposentado, Senhor. Muitas vezes, como temos aqui alguns, às vezes envolve nas coisas. Eu penso assim, né, que mas a gente que está lidando de um dia a dia, intensamente com as pessoas, comprando, vendendo, pagando, nos relacionando com as pessoas, é exatamente como o Éder falou. A gente muitas vezes passa o dia preocupado com coisas, preocupado com os afazeres, preocupado com o dia a dia, preocupado que tem que pagar, tem que receber, vender. Senhor, por muitas vezes o Senhor já disse que isso não importa. E está chegando o dia. E nós temos que focar, Senhor. Nos ajude, Senhor, a cada um de nós, a cada um que lidamos com nossos negócios, a focar, a começar aqui de manhã, na reunião de oração, e durante o dia, nós possamos estar sempre alertas, sempre atentos, para que nós não para que nós
deixamos passar batido, Senhor. E agradecer ao Senhor e viver aquilo que o Senhor espera de nós. E que nós possamos, Senhor, alcançar com nossa amizade, aquelas outras pessoas, Senhor. Que nós possamos ser pessoas, como o pastor Alan gosta de falar, pessoas amigas, pessoas transparentes, Senhor. Pessoas sinceras. Em nome de Jesus. E que eu oro. Amém. Amém, Saulão. Amém. Obrigado, Saulo. Bênção. Dom Giovanni, consegue orar nesse momento? Se sim, dá um oi aí, abre o áudio, por gentileza. Você está em movimento? Ô, Éder, tô aqui em movimento, meu irmão. Tô aqui na... Bênção. Continue em movimento. Amém. Vai firme aí. Pastor Alexandre, meu companheiro de jornada, consegue orar nesse momento? Esse que eu faço a dobradinha com ele aí, né? Consigo sim. Consegue? Estou aqui em Rio Benção. Verde, aqui no saguão do hotel aqui. Rio Verde, Goiás? Rio Verde, Goiás. Benção, já estive aí. Benção. Benção. Cidade do Agro. Pastorzão, ore, por favor, por jovens. Se você tem dois aí, né? E eu me alegro muito em ver os seus jovens, né? Que estão no caminho e é um motivo de alegria. C.S. Lewis fala de orgulho, né? Que existe orgulho bom e orgulho ruim. Ele chama orgulho do maior pecado que existe. Porque você achar que você é superior a alguém é um maior pecado. E agora o orgulho de, olha, eu fiz a coisa certa porque Deus me ajudou e Deus me instruiu e glória a Deus por isso, é um orgulho positivo. Eu acho que você pode ter esse, dos filhos estarem no caminho, nos caminhos do Senhor. E nesse momento eu queria que você orasse por jovens. Nessa manhã a gente fala sobre o jovem rico. E a oração pelos jovens seria na perspectiva que eles compreendam que o verdadeiro valor da vida não está nas posses, mas em obedecer e caminhar com Jesus. E isso é um desafio grande, pastor, porque eu lembro quando eu era criança, eu pensava assim, por que eu não nasci num berço de ouro, né? Por que eu não nasci, ao invés de ter nascido do meu pai e da minha mãe, não tinha nascido de outro pai e outra mãe que eram muito ricos, né? E me davam tudo o que eu queria e que eu podia ter qualquer coisa. E isso é um raciocínio infantil, de criança, mas a gente acaba crescendo muitas vezes com essa mentalidade, né? E os jovens, eu tenho adolescente ali que, não, mas eu quero, porque por que a gente não tem? Por que a gente não tem um carro maior, melhor? Por que a gente não tem? Por que a gente não pode fazer isso? Né? E isso é um raciocínio infantil. Então, que Jesus ajude aos jovens a amadurecerem e entender que o que pode saciar a alma deles é apenas Jesus Cristo. Amém? Amém. Vou desligar minha câmera aqui, para ficar melhor. Senhor nosso Deus, muito obrigado por essa manhã. Louvamos o teu nome, papai amado, papai querido, porque um dia também nós fomos, ó Pai, jovens, adolescentes, crianças, como o pastor Éder já disse aí na sua fala, na sua orientação, também pensamos em tantas coisas. O que nós vamos ser, o que nós vamos formar, o que eu quero fazer, o que eu quero ter. Mas obrigado, Senhor, porque o Senhor nos fez habitar em família, o Senhor nos fez pais, como nossas esposas, mães, e nos deram filhos. Os nossos filhos são herança do Senhor, são do Senhor. Obrigado, Senhor, que de uma maneira muito especial, cada um é um milagre. Mas como foi mencionado aqui, o João, a Rebeca, o Alexandre também, é um milagre, Senhor. E eu falava disso ontem aqui, Senhor, ó Pai, em Jataí, na estrada, voltando para Rio Verde. O quanto o Senhor é bom, o quanto o Senhor tem cuidado dos nossos jovens, dos nossos filhos, e os movimentos, ó Deus, que o Senhor tem feito no coração deles. Senhor, eu oro para que todos eles, ó Pai, conheçam o Senhor mais e mais na intimidade, Senhor, ó Pai, na tua bondade, no temor ao Senhor, a tua palavra, Senhor, ó Pai, sendo aprendida, sendo, Senhor, ó Pai, inserida, sendo o alimento da vida deles, e sendo, Senhor, ó Pai, uma prática
de vida de oração, de vida com o Senhor, de tudo que eles fizerem, Senhor, ó Pai, nossos jovens. Senhor, ó Pai, nós declaramos isso, Senhor, ó Pai, e ensinamos isso como igreja, como família, que eles façam para a glória do Senhor, façam como para o Senhor. Senhor, nós temos vivido isso, temos visto isso, temos ensinado, Senhor, porque o Senhor é bom, o Senhor tem nos dado a mente, Senhor, ó Pai, uma mente sadia, uma mente, Senhor, transformada, uma metanoia, Senhor, ó Pai, que tem entrado em nosso ser e tem nos mostrado tantas coisas, Senhor, ó Pai, não daquilo que a gente era, do que a gente é, ou do que a gente vai ser, mas daquilo que o Senhor quer para nós. E através dos nossos jovens não tem sido diferente. Senhor, obrigado pela vida, Senhor, ó Pai, em especial de cada um dos jovens do GA, das crianças da nossa igreja que estão, Senhor, já passando por essa adolescência, Senhor, como nós temos o grupo ali de 11 a 15 anos, Senhor, que a mão do Senhor, ó Pai, que os ensinamentos, ó Pai, possam achar um campo fértil. Como esse jovem rico chega para o Senhor e fala que já fez tudo, que tem observado os seus mandamentos, o Senhor fala, uma coisa ainda te falta. Vai e vende tudo que você tem e reparta com os pobres. Aí vem, Senhor, ó Pai, aquela realidade, a verdade do teu reino. Senhor, que nós sejamos ensinados, ó Pai, nesse propósito, nossos jovens sejam ensinados assim, Senhor, que nem tudo, Senhor, são posses, são bens, mas é, Senhor, ó Pai, o Senhor agir na vida de cada um, o Senhor, ó Pai, estar na vida, no coração de cada um, a comunhão com o Senhor, ó Pai, é prioridade, Senhor, ó Pai, o temor ao Senhor, o andar na verdade, o ser, Senhor, ó Pai, uma carta viva nessa geração, Senhor, ó Pai, caída, nesse mundo perdido, Senhor, mas obrigado que o Senhor tem levantado tantos jovens, ó Pai, como nós temos visto em meio às igrejas, ó Pai, na nossa igreja, Missão 20, louvamos o teu nome, Senhor, e assim nós abençoamos a vida dos nossos jovens, ó Pai, com a bênção do Senhor, com a paz do Senhor, que haja paz no coração deles, que haja, Senhor, ó Pai, o interesse cada dia maior, Senhor, ó Pai, o despertamento, o fogo do teu Santo Espírito, Senhor, na vida, no coração, na mente, Senhor, ó Pai, e nas ações de cada um. Senhor, muito obrigado, Senhor. Também, Senhor, ó Pai, pelo perdão dos nossos pecados. Em nome de Jesus, Senhor, ó Pai, nós oramos, te louvamos e agradecemos. Amém. Amém, Alexandre. Pastor Alexandre. Amém. Bênção. Obrigado. Julie, você consegue orar nesse momento? Não sei se já está aí no trabalho. Me dá um oi aí, se possível. Não, né? Ok. Se não abrir o áudio, eu entendo que não pode, sem problema. Obrigado, mandou uma mensagem aqui. Lúcia, consegue orar nesse momento? Por gentileza? Será que não também? Ou tá tendo dificuldade para tirar o mute aí? Ó, Oi. consegue? Ai, consegui. Benção. Então tá bom. Lúcia, por favor, ore nesse momento pelos desempregados. Não sei quantos aqui já viveram essa circunstância. Para alguns é desesperador, porque os boletos não param de chegar todos os meses, né? E eu me classifico nesse grupo nesse momento. Porque por mais que eu tenha duas empresas, eu trabalhava para uma outra empresa que eu dedicava algumas horas e aí a empresa perdeu todos os contratos, desligou todo mundo, enfim. E a minha remuneração caiu para 1/3. Eu perdi 2/3. E aí eu falei com a minha esposa, falei em casa, ó, agora a gente vai ter que readequar muita coisa, né? E, e é um exercício, irmãos, nós que somos da fé, que somos do caminho, é nada mais, nada menos que mais uma oportunidade de a gente conhecer o nosso Deus melhor. Ontem eu estava conversando com um funcionário meu sobre Abraão, explicando para ele, por mais que ele seja cristão, é um católico, né? Mas ele ficava assim com o olho grandão assim, ó, com uma história que nunca ouviu falar, né? E aí eu expliquei para ele, falei, olha, você pensa, né? Deus tinha prometido um filho para ele, e ele deu um jeitinho, teve um outro filho antes, aí expliquei a história, né? Dos árabes, dos muçulmanos e dos judeus e tudo mais, e aí
Eu falei, rapaz, aí Deus prometeu para ele, só que demorou 25 anos para chegar a promessa. E aí, depois que a promessa chega, Deus fala assim: agora você vai me entregar a promessa, leva lá em cima e você vai sacrificar. E aí ele prepara tudo, ele sobe o monte, ele chega lá, coloca a madeira, coloca o filho em cima, pega o punhal, levanta. Aí Deus fala assim: não. O que é isso, irmãos? É um exercício de fé, que é o que o desempregado precisa e que é uma oportunidade, né? Que é a velha brincadeira que a gente faz. Se você pedir paciência, Deus vai te dar circunstâncias para exercer a paciência, né? E a gente muitas vezes pede fé e ela pode vir através de um desemprego, né? Agora, e aí? Aquilo que você confiava que era aquele dinheiro todo mês não está lá. Como é que vai ser agora? E Deus faz milagres. Deus opera milagres. Então, Lúcia, por favor, ore para que os desempregados confiem no cuidado de Deus, confiem no milagre, na provisão, que não é o nosso braço, é Ele que cuida. Nós temos que depender dEle. E Ele faz, Ele é fiel. Amém? Amém. Senhor Deus, louvado seja o teu nome, porque a graça do Senhor é abundante sobre nossas vidas. Nós, Senhor, quando estamos muito bem, a gente não lembra do Senhor. Às vezes até a fé da gente diminui, porque nós damos conta de pagar nossas contas, tá tudo ok. Mas quando vem algo que diminui o nosso salário e traz a dúvida de que vai dar conta de suprir tudo, mas aí o Senhor vem, deixa as coisas acontecerem e a gente não sabe como fazer, fica desesperado porque não, perdeu o controle. Então, Senhor, nos ajuda a exercitar a fé, nos ajuda a obedecer ao Senhor, nos ajuda a descansar no Senhor, porque quem provê as coisas para aquele que crê no Senhor é descansar no Senhor e conversar mais com o Senhor, entender mais com o propósito do Senhor. Sim, Senhor, por que está acontecendo isso? Por que o Senhor deixou acontecer? Diminuir o meu salário? Preciso da resposta do emprego? Mas tudo tem uma causa, tudo tem um porquê. E peço, Senhor, nos ajuda a compreender esse momento de dificuldade. Porque, Senhor, a conta não fecha. Quando José falou para o faraó que é para juntar só a quinta parte. O que é a quinta parte para alimentar o povo durante 7 anos? Se as outras 4 partes, cadê? As outras 4 partes, porque a provisão era que o povo precisava era muito mais. Senhor, eu vi ali o Senhor multiplicando os grãos no celeiro, porque a quinta parte não dava para nutrir, para suprir toda a necessidade do povo. Então, o Senhor fez um milagre ali. Então, Senhor, ou nos dias de hoje, Pai, eu acho que nós precisamos que o Senhor aumente a nossa fé, que nós dependamos mais do Senhor, deixar o nosso o eu faço, eu posso, eu tenho controle, de entregar esse controle para o Senhor, porque é o Senhor que toma conta de tudo, é o Senhor que provê tudo, é a maneira que o Senhor trabalha na vida de cada um. Aqui eu vejo também, aqui na vida do Gilmar, na vida das pessoas, eu escutei ele ontem falando que não sabe aonde ia colocar remunerar onde vai colocar os peão, porque um serviço aqui acabou, o outro tem que esperar, no outro serviço tem que esperar mais uns dias, não está preparado para levar esses peões para lá. Mas como que faz, Senhor? É só depender do Senhor somente. Só isso. E nos ajuda, Senhor. Nos ajuda a ser mais dependentes do Senhor, confiar no Senhor. Porque essas coisas, Senhor, é só o Senhor que tem controle.
E nisso, Senhor, nós aprendemos que somos totalmente dependentes do Senhor. Então, Senhor, muito obrigado por tudo, mesmo assim, que o Senhor tenha derramado a tua misericórdia, a tua graça, o Senhor tem derramado todo o teu cuidado aqui a partir do dia que começou, hoje. Nós agradecemos, Senhor, nos ajuda a vencer, Senhor, esse momento, Pai, de dificuldade, que possamos lembrar de glorificar o Senhor, porque na escassez a gente lembra de oração, a gente procura socorro, Senhor, mas a hora que vem a abundância, a gente às vezes nem lembra de agradecer ao Senhor. Muito obrigado, Senhor, pela tua bondade na nossa vida. Em nome de Jesus, amém. Amém, Amém, Lúcia. Lúcia. É isso aí. Vamos confiar o tempo todo. Ele é fiel, irmãos. Talvez a gente vive aqui nessa terra com pessoas infiéis e acha que seu padrão, ele é diferente, ele é Deus. Ele é fiel. Então vamos confiar e descansar nele. Ele é bom, né? Vamos fechar esse momento de oração agora, orando por missionários, né? A gente ora com frequência aí pelos enfermos. Nessa manhã a gente vai orar por missionários para fechar aqui. Helena, você consegue orar nesse momento? Dá um Bom sinal dia, aí. pastor. Bom dia. Pode, né? Benção. Ore pelos missionários, Lena, e nessa esfera da confiança que ele paga as nossas contas, né? Que os missionários continuem dispostos a pagar um preço para seguir Jesus, porque o jovem rico ali, na hora que, poxa, ele chegou já se justificando, né? Eu já faço isso, 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 e aí, o que que me falta? E Jesus tocou na ferida. E do missionário a gente não sabe qual que é a ferida da pessoa ali no campo, talvez é a saudade, né? Talvez essas são as finanças, sim, também. A conta não está fechando. Se eu estivesse trabalhando lá no Brasil, eu sou formado nisso e naquilo, e, meu Deus do céu, aí ele vê uma outra pessoa, ele entra na rede social e vê alguém postando lá e fala assim, rapaz, e eu aqui, né? Então, o missionário é um ser humano como qualquer um de nós, que sente, sofre, né? E sente falta, e passa aperto, e tem sonhos, mas ore nesse momento para que eles continuem dispostos a pagar o preço que Jesus pediu para eles, que eu não sei o que Jesus pediu para cada um, né? Eu sei que ele pediu para mim. E continuem firme levando a mensagem do reino. Amém? Senhor, muito obrigada por essa oportunidade que temos de estar aqui nessa sala de oração, louvando o teu nome junto com os nossos irmãos. E eu te agradeço, Senhor, por essa direção de hoje, sobre esse jovem rico que muito nos confronta, Senhor, não pelas posses que ele tinha, Senhor, mas por esse coração que abandona o Senhor quando tem algo mais importante na nossa vida. E que o Senhor nos traga essa consciência, Deus, de, mesmo com tantos anos, Senhor, de cristianismo, o Senhor ainda assim, Pai, fala conosco e muda, Senhor, cada dia mais o nosso conceito, Senhor, de servir ao Senhor. E dessa forma, Pai, sabendo que todos nós, Senhor, temos uma missão, Deus. Eu sou convicta, Deus, do meu chamado, Deus, aqui, Senhor, na minha igreja local, Senhor, como suporte, no meu trabalho, Senhor, como serva do Senhor, Deus, que precisa cada dia mais ser luz para aqueles que estão perto, Deus. Todos nós, Senhor, temos um chamado. Alguns, Senhor, o Senhor chama para longe, Deus, para lugares, Senhor, que muitas vezes, Senhor, eu olho para o Zezé, Deus, e penso, Pai, como o Senhor chamou o Zezé para tão longe? E quando o coração é convicto que o chamado vem do Senhor, Deus, o missionário ele vai, o missionário ele sofre, mas o missionário, Pai, ele tem a plena certeza, Deus, que o Senhor está com ele. Então, nessa manhã, eu peço ao Senhor que fortaleça o coração dos nossos missionários ali, David, e sim, Senhor, tem dias que o coração titubia, como esses dias eu conversava com a Aline Jorge,
Ela falou assim, Tia Lina, a senhora acha que eu não queria ir montar um negócio para mim, ser uma empreendedora? Porque ela é boa no que ela faz. Mas aí eu lembro do chamado que o Senhor fez a mim. E é dessa forma, os missionários têm esse direito, né, de ter um coração que muitas vezes fica frágil, fica inseguro, mas fortaleça, Senhor, esse coração, Pai. Fortaleça os nossos irmãos hoje, Deus. Não pensando só em sustento financeiro, não, Senhor, mas a saudade de casa, a saudade, Senhor, da nossa comidinha brasileira. Deus, e até mesmo os que estão ali na Jocum, Senhor, naquela vida em comunidade. Parece ser tão bonito, né? Tão lindo viver em comunidade, mas não é, Senhor. Eles têm os desafios. Então, em nome de Jesus, os fortaleça nesse dia, reafirma o chamado, fala no coração de cada um que o Senhor é suficiente. E assim, Pai, nós estamos aqui, Senhor. A VEM, o pastor Éder, os nossos pastores, a nossa comunidade, suportando, Deus, porque somos um corpo. Em nome de Jesus, assim, eu oro por cada um, que o Senhor traga hoje alegria, derrame óleo, em teu nome. Amém. Amém, Lena. Amém. Obrigado, Lena. Bênção. Irmãos, Deus é bom demais. Deus é bom demais. Eu tô cheio de problema, cheio de desafio para resolver. Talvez você esteja também, mas Ele alegra o nosso coração, Ele é a nossa força, Ele é o ânimo. É um privilégio enorme estar aqui nessa manhã e sair daqui e falar assim: Jesus, eu sei que o Senhor está comigo, eu não estou sozinho, não estou abandonado. E nós vamos vencer, irmãos. Assim, nós temos destino, nós temos rumo, nós temos um Pai. As lutas vão vir, mas nós vamos passar por cima, não tem jeito. Ele está conosco. Confia, descansa nele. E olha o que ele traz para. Olha só como é profundo. E você pode se colocar nesse lugar hoje. Não pense só em dinheiro, porque a gente está falando do jovem rico, né? Pode se aplicar o dinheiro também, mas pensa o que Jesus pode te pedir. E você vai falar assim: eu entrego, porque eu confio no Senhor. Eu entrego, Jesus, o que o Senhor quiser. Eu entrego os meus filhos, eu entrego o trabalho, que é o meu sonho, a minha empresa, o que for. Eu quero o Senhor, eu quero andar com o Senhor. O Senhor falar para mim assim: ó, larga tudo e me segue. Eu tô aqui, vamos junto, né? Se você tiver com a sua Bíblia aí, abre Marcos 10, 17, e eu já começo a leitura. E saindo ele para se encaminhar, correu para ele um homem. Presta atenção, correu. Isso nos diz que havia um interesse ali, né? Ele queria mesmo, que ele correu. O qual se ajoelhou diante dele, ajoelhou. Gente, isso aqui não era uma encenação. Eu não consigo acreditar que isso aqui era uma encenação. Eu acredito que esse rapaz estava levando a sério esse negócio. E perguntou: bom mestre. Sabe aquela pessoa que chega na igreja e não tem o nosso linguajar? E ela fala umas coisas assim meio estranhas, umas palavras que não é o linguajar nosso, né? Glória a Deus, aleluia, bênção, nossa, que Deus é bom. E essas palavras, esses jargões, as pessoas, ele não tinha, ele falou, bom mestre, né? E Jesus, em outras circunstâncias, fala assim: não, bom é só Deus, né? Então ele usou o que ele tinha. Pensa uma pessoa que veio aqui, olha, correu, se ajoelhou, bom mestre, né? O que eu posso fazer para herdar a vida eterna? Então ele tinha interesse na vida eterna. E ele procurou a pessoa certa. Ele estava no lugar certo, a pessoa certa, pedindo até, né? E só que aí Jesus foi respondeu: olha, o que me chamas de bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos. Jesus sabia que ele entendia os mandamentos. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Então ele respondeu: mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Aí Jesus vira, olha lá dentro do olho, pensa aquele olhar penetrante de Jesus, atravessando sua alma. Jesus fitando
Primeira coisa, o amou. Esse o amou aqui reforça o meu pensamento de que ele estava sendo muito sincero. Ele correu com sinceridade. Ele se ajoelhou com sinceridade. Ele queria a vida eterna com sinceridade. Jesus o amou primeiro e disse: só uma coisa te falta. Vai, vende tudo que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois que fizer isso, vem e segue-me. O que é esse vender tudo que tens para você, irmão? O que é? Será que talvez é deixar a sua igreja e ir para o campo missionário? Eu estava domingo agora e falei assim, gente, que lugar maravilhoso, que canções, que ministério de louvor, que palavra, que almoço, que comunhão, que lugar físico maravilhoso, tudo uma bênção. Talvez a dor para você seria largar essa zona de conforto. Talvez a dor para você seria largar o dinheiro. Talvez seria largar a sua cidade e deixar toda a sua família. Talvez a dor para você seria ser afastado dos seus filhos. Talvez seria ficar sem carro e ter que andar de ônibus e se virar nessa luta que a maioria dos uberlandenses vivem. Sei. Não sei. Versículo 22. Ele, porém, contristado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas posses. Ou seja, Jesus tocou naquilo que de fato doía e ele não estava disposto. Acho que na cabeça dele, Jesus pediu demais. Jesus pediu demais. E talvez o mais importante nessa manhã para nós é entender que Jesus vai pedir tudo e se você perseverar, você vai descobrir que ele vale a pena. Ele vale a pena. Você pode entregar tudo, irmão. Porque andar com Jesus, olha, presta atenção no que eu estou falando. Andar com Jesus é melhor do que ganhar qualquer coisa. Não é o que eu tenho ou o que eu posso vir a ter. É o processo, é a jornada de andar com Jesus. Seguir os propósitos de Deus, irmãos, não diz respeito apenas de entrar em algum lugar, entrar no reino, mas também de deixar tudo para trás. Seguir Jesus não é apenas receber tudo que ele tem para nós, mas é também entregar tudo que nos impede de cumprir o propósito, de andar com ele. É entregar. É de fato entender que o que há de mais valor nessa terra é andar com Jesus. Esse jovem rico, ele chegou piedoso, ele chegou com esperança, ele chegou acreditando que ele ia ter uma resposta para a pergunta dele, né? E aí ele imaginou que essa resposta ia ser mais fácil. O que ele teria, porque ele pergunta o que fazer, né? E ele achou que ia ser algo mais simples. Na hora que ele ouviu, ele falou assim: peraí, é tudo, né? É aquilo que eu confio, é onde está depositada a minha esperança. Jesus tocou onde ele depositava a esperança dele. Talvez você deposita no seu trabalho, na sua aposentadoria, na sua poupança, na sua casa, porque qualquer coisa eu vendo meu carro. E aí eu consigo resolver as coisas, né? E geralmente Deus está esperando que, como eu falei sobre Abraão, você faça tudo, largue tudo, tudo, e chegue lá no altar com o seu filho lá em cima da madeira, com a estaca na mão. Aí ele fala assim: não precisa. Eu já entendi que você tem fé. E agora você vai ser chamado de pai da fé. Porque você confiou em mim. Você entregou tudo por minha causa. Então não precisa fazer isso aí que você ia fazer, que eu tinha te pedido. Né? Deus tinha falado para ele sacrificar o filho. E depois Deus falou: não precisa mais. Não precisa mais. Por quê? Porque Abraão entregou tudo. Ele colocou Deus. E, gente, o tudo de Abraão foram 25 anos de espera pela promessa. E a promessa se cumpre, Deus fala assim: agora me entrega a promessa. Então que você
nessa manhã, reflita e esteja firme no seu coração em entregar tudo a Deus e confiar 100%. Sabe por quê, irmão? Porque Ele é fiel. Você pode confiar. Amém? Deus te abençoe. Ótima quarta para todos. Vai na paz.